Arre, senhor, senta aqui nesse banco de madeira, acende teu cigarro de palha e abre bem o ouvido que vou te contar um causo dos tempos de meu avô. Um negócio que aconteceu lá pras bandas do Piauí, onde o vento assobia nos cactos e o povo ainda treme quando a lua fica redonda no céu. Era um açude velho, desses que parece até espelho de tão quieto, mas que escondia um segredo mais negro que brejo assombrado. Os pescadores da região juram de pé junto que de noite alguma coisa bebia aquela água. Mas não era bicho, não. Era coisa do outro mundo. E o pior, quando as crianças do povoado começaram a sumir, uma por uma, sem deixar rastro. Só um cheiro de carne podre e uns rastros de pata no barranco. Foi aí que os homens daquele lugar perceberam. Estavam lidando com o lobisomem do açude. E ele não estava sozinho. Mas agora, chega de conversa mole. Aperta teu rosário no bolso e segura o fôlego que a história vai começar. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que ouvi falar do lobisomem do açude. Foi numa noite abafada de verão, naquele bar de beira de estrada, onde os velhos do povoado se reuniam para contar histórias entre um gole de cachaça e outro. Meu avô, homem sério que só falava quando tinha coisa importante para dizer, bateu o copo na mesa de madeira rachada e fez todo mundo calar a boca. "Tá na hora de vocês saberem", ele disse, com a voz mais grossa que o normal. "O negócio do açude não é lenda, não. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer." Aí começou a ventar lá fora, como se o próprio sertão tivesse arrepiado com as palavras dele. Naquela época, eu era só um moleque metido a corajoso, mas confesso que meus joelhos tremeram quando ele descreveu a criatura. Segundo meu avô, nos tempos de seca braba, quando o açude baixava muito, dava para ver pegadas estranhas na lama. Não eram de cachorro, não eram de lobo, eram de algo que andava em duas patas, mas deixava marcas de animal. E o cheiro, meu Deus, o cheiro era o pior. Cheiro de cova aberta e carne estragada ao mesmo tempo, ele dizia, enquanto os outros velhos faziam o sinal da cruz. O primeiro desaparecimento aconteceu na lua cheia de agosto. Seu Chico, o melhor pescador da região, saiu como de costume no fim da tarde para ver suas redes. Quando não voltou na hora do jantar, a mulher dele achou que tivesse ido para o bar. Só no dia seguinte acharam o chapéu dele, todo rasgado e cheio de uma gosma preta que ninguém teve coragem de tocar. Foi aí que o medo começou a se espalhar pelo povoado como fogo em capim seco. Eu me lembro da reunião na casa do prefeito, onde metade do povo queria chamar a polícia e a outra metade dizia que era trabalho do padre. Dona Maria, a parteira do lugar, foi a única que teve coragem de dizer o que todo mundo pensava. "Isso é coisa do outro mundo, seus bobos." O velho Sabino, que sempre ficava num canto calado, soltou uma risada seca que fez meu sangue gelar. "O outro mundo tá mais perto do que vocês imaginam", ele murmurou, e na hora eu jurei que os olhos dele brilharam no escuro como os de um bicho. Na semana seguinte, começaram os sons. Era sempre no meio da noite. Um barulho de água sendo revolvida, como se algo enorme estivesse se lavando no açude. Meu pai e os outros homens saíam armados com facões e espingardas velhas, mas nunca encontravam nada, só as pegadas. Sempre as pegadas que apareciam na lama como se a criatura estivesse zombando da gente. Foi nessa época que o padre João chegou da cidade grande, dizendo que era tudo histeria. "Lobisomem não existe, seu povo ignorante", ele berrava no meio da praça. Na mesma noite, alguém ou algo arranhou a porta da igreja com tanta força que deixou marca até na madeira. No dia seguinte, o padre sumiu. Só acharam o crucifixo dele, todo retorcido, como se tivesse sido derretido por mãos quentes demais para serem humanas. Foi aí que eu entendi que a gente não estava lidando com um animal. Estávamos lidando com algo que sabia exatamente o que estava fazendo. Algo que gostava de caçar. Algo que talvez até entendia nossas conversas.
Naquela noite, enquanto o vento uivava como alma penada, eu jurei que ouvi risadas vindo da direção do açude. E o pior, eu conhecia aquela risada. Era familiar demais para ser coincidência. A primeira criança desapareceu na noite de São João, quando os fogos ainda estourarem no céu e o cheiro de milho assado enchia o ar. Mariazinha, filha do seu Zé da Venda, tinha apenas 7 anos e sumiu enquanto brincava de pegar vagalume com as outras crianças perto do açude. Quando acharam a sandália dela na beira da água, toda suja de uma lama que cheirava a enxofre, foi como se o inferno tivesse aberto as portas no nosso povoado. Eu estava lá quando a mãe dela caiu de joelhos, gritando num pranto que cortava a alma. E juro por tudo que é sagrado que naquele momento ouvi um uivo baixo vindo da mata fechada. Um som que não era de cachorro nem de lobo, mas de algo que sabia exatamente o que tinha feito. Na manhã seguinte, o bar do seu Zé, que sempre foi lugar de risadas e causos, virou um velório sem corpo. Os homens bebiam em silêncio, olhando para o chão como se tivessem medo de encontrar respostas no teto. Foi quando o velho Sabino, aquele mesmo que sempre falava pelas beiradas, bateu o cajado no chão e fez todos se arrepiarem. Isso aqui já aconteceu antes. Ele disse com uma voz que parecia vir de dentro da terra. Em 1932, quando eu era menino, 3 crianças sumiram do mesmo jeito. Meu pai fez parte do grupo que caçou a coisa, mas mataram só uma. A sala ficou em silêncio mortal. Uma? Perguntou seu Zé com a voz embargada. Sabino sorriu, mostrando dentes amarelos e gastos. Porque lobisomem nunca vem sozinho, seu moço. Eles vivem em matilha, feito cachorro do diabo. Foi aí que a verdade começou a afundar na nossa cabeça. Não estávamos lidando com um monstro, mas com vários. E pior, eles tinham aprendido a caçar aqui antes, conheciam nossos hábitos, nossas fraquezas. No terceiro dia, quando o pequeno Lourival desapareceu da casa da avó, e juro que a porta estava trancada por dentro, o pânico virou histeria. As mulheres não deixavam as crianças saírem nem de dia, e os homens andavam em grupos, armados até os dentes. Até os cachorros do povoado, que antes latiam para tudo, ficaram encolhidos e mudos, como se soubessem que algo muito pior que eles rondava as noites. Na reunião na casa do prefeito, onde o cheiro de suor e medo era mais forte que o de café, surgiram as primeiras teorias. O farmacêutico, homem estudado da cidade, dizia que podia ser um psicopata se passando por lenda. O padre novo, que tinha substituído o desaparecido, balançava a cabeça e falava em possessão demoníaca. Mas foi Dona Joana, a parteira velha que ajudou a nascer metade do povoado, quem calou a todos. Isso é castigo, ela disse com os olhos cheios de lágrimas. Castigo pelo que fizeram com aquele menino há 20 anos. Lembram do filho do seu Adolfo? O diferente que tinha aqueles olhos amarelos e os dentes afiados? Uma corrente de choque percorreu a sala. Eu era muito novo na época, mas lembrava das histórias. O menino que desapareceu na mata depois de ser acusado de matar animais. Diziam que ele voltava em noite de lua cheia, no caminho de volta para casa, passando pelo açude que agora parecia sorrir com suas águas escuras, jurei ter visto vultos se movendo entre as árvores. Não eram homens, nem animais. Eram coisas que se moviam errado, com passos desengonçados que imitavam humanos, mas falhavam em algum detalhe crucial. Quando cheguei em casa, trancando todas as portas e janelas como todo mundo fazia agora, encontrei meu pai acariciando a velha espingarda da família com um olhar que eu nunca tinha visto nele antes. Amanhã a gente caça essas coisas, ele disse, e pela primeira vez notei como seus caninos pareciam mais afiados à luz da vela. Mas tem que ser do jeito certo, balia de prata, faca de aço frio, e ninguém pode ir sozinho. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o quintal vazio, eu ouvi algo arranhando a porta dos fundos, devagar, quase musicalmente, e percebi que não estávamos mais caçando.
Nós éramos a caça. A noite da caçada chegou com um céu cor de vinho e um vento que assobiava entre os telhados como um aviso. Eu me lembro de ter ficado parado no terreiro da casa do seu Zé, apertando o coldre da velha garrucha do meu avô, enquanto os homens do povoado se reuniam em silêncio. Ninguém falava muito. O medo tinha um jeito estranho de calar até os mais faladores. Meu pai estava ao meu lado, afiando uma faca de caça em movimentos circulares que pareciam marcar o ritmo dos meus batimentos cardíacos. Lembra do que eu te ensinei? Ele sussurrou sem olhar para mim. Atira no coração ou na cabeça, e se falhar, corre mais que o diabo. O velho Sabino chegou por último, trazendo um saco de pano sujo que cheirava a mofo e coisas velhas. Quando ele abriu, vi que eram balas esquisitas, feitas de prata derretida e marcadas com cruzes. Fiz essas no tempo da outra matança, ele explicou, distribuindo as munições com mãos trêmulas. Prata queimada com benzedura. Só isso fere essas criaturas de verdade. Quando ele colocou 3 balas na minha mão, senti um frio estranho subir pelo braço, como se o metal estivesse vivo e me observando. Nos dividimos em 3 grupos. Eu fiquei com meu pai, seu Zé, e o filho dele, o Carlinhos, que não devia ter mais que 15 anos, e tremia feito vara verde. Nos posicionamos atrás das pedras grandes, perto da margem leste do açude, onde as pegadas tinham aparecido mais vezes. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir os suores correndo pelas nossas costas. A primeira hora passou sem nada. Só o barulho da água batendo nas pedras e o ocasional guincho de algum animal noturno. Foi quando a lua apareceu, por trás das nuvens, cheia e amarela como um olho gigante, que ouvimos o primeiro ruído. Um estalo seco vindo da mata fechada. Meu pai ergueu a mão em sinal de alerta. O coração parecia querer sair pela minha boca quando o mato começou a se mexer. Ela surgiu devagar, como se estivesse se materializando da escuridão. Primeiro foram os olhos, 2 pontos amarelos que brilhavam com uma luz própria. Depois o corpo, grande demais para ser um lobo, magro demais para ser um homem. A criatura parou na beira da água, farejando o ar com o focinho encharcado de baba. Na luz da lua, dava para ver as cicatrizes cobrindo seu corpo, marcas de balas, facadas, coisas que deviam ter matado qualquer animal normal. Foi o Carlinhos que vacilou primeiro. Um soluço escapou da garganta dele quando a criatura virou a cabeça bruscamente na nossa direção. Naquele segundo, tudo aconteceu rápido demais. O rosnado gutural, o salto, o tiro do meu pai que acertou o peito da coisa. O uivo que ela soltou não era desse mundo. Parecia feito de 1000 vozes gritando juntas. Mais tiros ecoaram ao redor do açude quando os outros grupos entraram em ação. A criatura caiu, se contorceu e então começou a mudar. Os ossos estalaram como gravetos secos, enquanto o corpo dela se rearranjava de um jeito que doía só de olhar. Por um instante fugaz, antes de se levantar novamente, juro que vi traços humanos naquela face deformada. Algo familiar que meu cérebro se recusou a aceitar. "Recarrega!" Meu pai gritou, mas eu estava paralisado, vendo a criatura avançar em zigue-zague, mais rápida que qualquer coisa da natureza. O Carlinhos correu. Erro fatal. Ela o pegou antes que desse 2 passos, arrancando um pedaço do braço dele com um movimento casual da mandíbula. O grito do menino foi cortado quando meu pai atirou de novo, desta vez acertando um dos olhos da besta. Foi quando ouvimos os outros uivos. Eles vinham de todos os lados agora, respondendo ao chamado da primeira criatura. O plano tinha funcionado, mas também tinha nos mostrado a verdade terrível. Não estávamos lidando com um lobisomem. Era uma matilha inteira. E eles estavam famintos. No caos que se seguiu, com os homens gritando e atirando às cegas na escuridão, vi meu pai cair com algo grande em cima dele. Quando levantei a arma, tremendo como vara molhada, a lua iluminou por um segundo o rosto da criatura que o atacava. E juro que os olhos dela eram humanos. Conhecia aqueles olhos.
O tiro saiu antes que eu pudesse pensar. A criatura caiu sobre meu pai, os dois se contorcendo num abraço mortal. Quando cheguei perto, puxando o corpo quente e pesado da besta, foi que vi a pulseira de metal no pulso dela. Uma pulseira que eu reconheci das fotos antigas da família. O açude ficou quieto de repente. Os uivos tinham cessado. Os tiros também. Naquela pausa estranha, enquanto segurava meu pai ensanguentado e olhava para a pulseira no cadáver que já começava a parecer mais humano, entendi o segredo que o velho Sabino tinha escondido todos esses anos. A maldição não vinha do açude. Ela morava entre a gente desde o começo. A madrugada seguinte à caçada trouxe um silêncio doente para o povoado, como se a própria terra estivesse segurando o fôlego. Eu estava na casa do velho Sabino, sentado à mesa de madeira rachada, onde meu pai jazia ferido, com o peito enfaixado e a respiração ofegante. O cheiro de ervas amargas que Sabino usava para tratar das feridas misturava-se ao odor de carne queimada vindo do quintal, onde haviam queimado os corpos das criaturas. Ou melhor, o que restara delas, depois que a luz do dia as transformou em algo quase humano. Sabino me olhou com aqueles olhos amarelados que pareciam ver além da carne. "Agora você sabe", ele disse, a voz mais rouca que o normal. "Eles não são lobisomens como os livros contam. São almas presas entre dois mundos, amaldiçoadas por sangue e traição." Ele abriu um baú enferrujado e tirou um caderno coberto de manchas marrons que eu não queria acreditar serem sangue. Meu diário de 1932. A primeira matança. As páginas se desfaziam entre meus dedos enquanto eu lia sobre o que realmente acontecera naquele verão distante. Não foi uma matilha de lobisomens que atacou o povoado. Foi uma família inteira. Os Adolfo, pai, mãe e 3 filhos, todos transformados pela mesma maldição que vinha do sangue. "A gente matou os pais e 2 filhos", Sabino confessou, os olhos úmidos. "Mas o mais novo escapou. Seu pai intercedeu." Meu coração parou quando entendi o que ele insinuava. As fotos antigas no diário não deixavam dúvidas. O menino que escapara tinha os mesmos olhos claros da nossa família. E a pulseira que eu encontrara no braço da criatura era igual à que minha avó usava em suas fotos de jovem. O gemido de dor do meu pai nos fez voltar à realidade. A bala de prata não foi suficiente. Ele sussurrou, suor escorrendo pelo rosto pálido. Foi quando vi. As unhas dele estavam escurecendo, alongando. Sabino se afastou da cama como se tivesse visto o diabo. 3 noites, ele murmurou. 3 noites desde a mordida até a transformação completa, igual em 32. O barulho da porta da frente sendo arrombada nos pegou de surpresa. Era o prefeito com uma turba de moradores armados. "Sabemos o que ele é!" gritou o ferreiro, brandindo um machado. "E sabemos de onde vem a maldição." Os olhos deles queimavam com ódio e medo quando olharam para meu pai. E depois para mim. Foi Sabino, velho e frágil, que se colocou entre nós e a turba. "Mataram os Adolfo em 32 e isso não acabou com nada." Ele berrou, erguendo o diário. "A maldição não está no sangue, está na terra, no açude, em cada um de vocês que esqueceu que foram humanos que fizeram a primeira besta." A confusão que se seguiu permitiu que eu carregasse meu pai para os fundos da casa. Seus olhos brilhavam no escuro quando ele pegou meu braço com força sobrenatural. "O ritual", ele sussurrou. "No diário, tem como acabar com isso, mas precisa ser um filho." Matando o pai, sob a lua negra. Do lado de fora, os gritos da turba se misturavam a um novo som, uivos que vinham da mata. Não eram os mesmos de antes. Eram mais numerosos, famintos, e vinham em nossa direção, enquanto segurava a faca de prata que Sabino me dera e olhava para meu pai. Agora, com os dentes afiados e os olhos dourados, entendi o verdadeiro horror. A maldição nunca foi sobre lobisomens.
Era sobre o que homens desesperados são capazes de fazer para sobreviver. E naquela noite eu teria que me tornar pior que todos eles para acabar com o ciclo. A última coisa que meu pai me disse antes que a transformação o levasse por completo foi um nome, meu verdadeiro sobrenome. E quando a lua nasceu no céu, iluminando os vultos que se aproximavam da casa, eu finalmente entendi porque o velho Sabino sempre me tratou diferente. Eu não era um caçador. Eu era o que eles estavam caçando desde o começo. E assim, meu filho, aquele povoado nunca mais foi o mesmo. Mas dizem que, até hoje, quando a lua está cheia e o vento para de soprar, dá para ouvir um gemido vindo do açude. Será que mataram todos os lobisomens daquela noite? Ou será que a maldição ainda está por aí, esperando o próximo pecador para se agarrar? Bom, por hoje é só. Mas se tu passar por algum açude escuro e ouvir um barulho de água sendo mexida, corre, cabra. Corre antes que ele te cheire.